Seja bem-vindo ao devocional semanal aqui no Sobre Bíblias. Nós lemos aí durante a semana toda Gênesis 21 até 23, versículo 20, esses três capítulos aí. Muitas oportunidades de viver aquilo que está escrito. Quem está acompanhando o texto do início acaba se envolvendo demais com o texto, né? Nós lemos ali o nascimento de Isaac, né? Finalmente Isaac nasceu. A gente viu ali Sara assumindo um papel de defensora do lar, de defensora de mãe mesmo, né, do lar, uma coisa que foi extraordinária ver isso acontecer. Nós vemos também Abraão aprendendo um pouco mais sobre o Messias e a grande lição da semana está em Abraão mesmo. O título do nosso devocional é Nós não podemos considerar todas as coisas. Então, o grande personagem da nossa história é Abraão, né, do nosso texto, né? É Abraão e Sara. Eu fiquei impressionado com esses dois personagens, né? O desenvolvimento deles. É impressionante. Não sei se você já percebeu, mas a Bíblia ela tem uma literatura muito boa. E as pessoas acabam não falando muito da literatura que tem na Bíblia, né? Esse estilo de narrativa da Bíblia é muito bom de ler. Só não gosta quem não lê com calma. E aí acaba perdendo esses tesouros que a gente tem na Bíblia Sagrada. Coloca nos comentários o que você acha sobre isso, tá? No final a gente vai ler Sara morrendo. Sara morre. Infelizmente Sara morre. Mulher guerreira. Eu vou falar um pouco sobre Sara hoje também. E há um peso mais especial hoje no nosso devocional, tratando daquele tema de que nós somos peregrinos como Abraão foi peregrino, né? E aí toda a responsabilidade, todos os fatos que aconteceram na vida de Abraão, a gente acaba adotando ali algumas coisas. É muito semelhante à nossa vida cristã. Mas antes de falar sobre isso, eu queria indicar para vocês o meu livro Texto e Contexto. Olha, tá na promoção lá na Wiclap. Você compra eles enviam para você o livro, ó, com o estudo completo sobre leitura e interpretação da Bíblia, trazendo referências, trazendo o texto bíblico para você ler e interpretar comigo, né, lendo o livro aqui. E tá com preço muito bom, cara, e vale a pena você ter um estudo sobre leitura e interpretação. E quando eu fui fazer esse livro, vocês repararam que ele é fino, né? Ele é fino. Quando eu fui fazer, eu peguei todos os livros que eu tenho de interpretação da Bíblia, folhei eles e vi que não tinha nada que fosse prático ali. Eu quis fazer um livro prático, sabe? Então, o meu livro, talvez, você pode até usar como complemento daqueles que você acha que são melhores aí, né? Você vai ver que, lendo na prática e entendendo as diferenças do texto, você vai aprender muito mais. Bom, vamos falar aqui do que a gente aprendeu essa semana, galera. Muita coisa, né? Muita coisa. Para começar, ali no nascimento de Isaac em Gênesis 21, né? A gente vê que no final das contas Deus fez o que havia prometido, né? Passaram muito tempo ali, desde a promessa até o cumprimento da promessa. Você percebe que precisou de muita fé dos dois personagens principais, que é Abraão e Sara. Eles viveram muita coisa, aconteceu muita coisa na vida deles. Houve guerra, Abraão mentiu, e isso é só o que está registrado, tá? Pode ser que tenha acontecido mais ainda. Deus abençoou muito Abraão, até quando ele cometeu erros, Deus obviamente levou ele ao arrependimento, né? Mas Deus ainda abençoou ele. Talvez até pelo fato de ser um servo humilde. Você percebe no texto dessa semana que Abraão era um servo humilde, apesar de ser extremamente poderoso. Abraão, pessoal, não era um mendigo andando pela rua, não, tá? Ele era muito rico. Era carros e carros carregando suas coisas pelo deserto ou pelas estradas onde ele caminhava. E mesmo assim, ele era humilde, cara. É muito interessante. Eu vou falar sobre isso ainda hoje, tá? Então a gente viu o cumprimento da promessa, né? Abraão, eles aguardaram durante 25 anos o nascimento de Isaac, esse sim, o filho da promessa. E isso acontece lá no capítulo 21. Há uma grande festa quando Isaac desmama, né? E aí a gente tem um problema ali com Ismael, que fica com inveja e acaba maltratando o seu próprio irmão. Cara, Ismael, ele vacilou demais. Ismael deveria se agarrar a Isaac como se fosse o irmão gêmeo, cara. Ele deveria tratar bem Isaac como se fosse servo de Isaac, né? E ele acabou zombando de Isaac. Ele fez o contrário. Talvez uma coisa que ele tenha aprendido até com a própria mãe, que fez isso quando ficou grávida de Ismael
e Sara não, né? Então, Sara, a Agar maltratou Sara quando ela estava grávida e Sara não. Então, veja bem, é uma ofensa que nós, homens, talvez não conseguimos entender, mas parece ser bem pesada, né? A gente percebeu também uma Sara que agora surge como grande protetora da aliança, né? A atitude de Sara revela que ela se preocupava com a aliança entre Deus e Abraão, e ela era essa grande auxiliadora. Ó. Sara passou por todos os problemas com Abraão. Talvez ela tenha passado até por mais problemas que Abraão. Porque quando Abraão mentiu no Egito, foi Sara que foi levada para o castelo. A gente não sabe o que aconteceu lá. Tudo que a gente sabe é que Sara não foi violentada, né? Mas, daquele sentido que eu não posso falar aqui. Mas ela pode ter sido humilhada, ela pode ter apanhado, alguma coisa pode ter acontecido lá. E depois ele mente de novo e vai Sara de novo se casar com outra pessoa. E aí Deus tem que intervir com mais poder dessa vez, né? Então a Sara era a pessoa que mais acreditava naquilo ali, né? A gente sabe que Abraão é reconhecido como o amigo de Deus, mas a força que a Sara tem e que usou para manter Abraão na linha não é brincadeira, tá? Por ter passado por tudo aquilo, por ser mulher e aguentado o tranco até o final, Sara foi uma heroína. Ela sim foi a Mulher Maravilha da história, sabe? Que foi ali auxiliadora do seu marido até o último dia da sua vida. A gente tem também uma narrativa que destaca a impossibilidade, pessoal, isso aqui é muito importante, a exclusividade do reino de Deus. A impossibilidade de haver concorrência entre o mundo e Deus. A gente tem isso lá. Então, quando Ismael zomba de Sara, de Isaac, Sara percebe que aquilo poderia durar para sempre, ali na sua casa. Não havia como ter uma disputa entre o reino de Deus, sabe? O reino de Deus, ele é maior. O reino de Deus está em primeiro lugar. Por isso que Jesus fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E não há concorrência. Ou você está em um ou está no outro. Jesus fala, ou você adora um e aborrece o outro. Não tem como você deixar os dois reinos juntos, sabe? E isso é um grande ensino pra gente, porque às vezes a gente deixa isso acontecer na nossa vida. Participa do mundo ativamente e tenta participar do reino de Deus ativamente. Não há concorrência com o reino de Deus. Aí que entra essa ferocidade de Sara em expulsar Agar, não porque era Agar, não porque era Ismael, mas porque eles estavam ali rachando o reino de Deus. E isso não pode acontecer. Por isso foi importante que ela tomasse essa decisão. Eu até achei estranho alguns comentários falando mal de Sara, que ela foi egoísta, que não sei o quê. Eu achei que a Sara foi muito bem, ela tinha que fazer isso mesmo. Esse é o papel daquele que defende a família. Particularmente, eu faço isso, sabe? Eu sou assim. E eu sou bravo mesmo, tá? Mexer com a minha família não é fácil. Então eu entendo Sara. Agora, a respeito da minha vida particular, eu preciso aprender com Sara, sabe? Se Ismael fosse ali a representação daquilo que me afasta de Deus, eu preciso aprender com Sara a ser mais violento contra aquilo que me afasta de Deus. E isso é uma recomendação não só para mim, mas para todos nós, né? Não ter o mínimo de paciência com o mundo, é isso. Não ter o mínimo de paciência com as coisas que te tira de Deus. Você aprende isso lendo a história de Sara. Eu até acho interessante, deveria haver livros sobre Sara como exemplo de esposa. E não há, né? A pessoa ali, da Sara, ela tem muito a nos ensinar sobre as esposas, né? Para esposas e para os maridos. Todos nós aprendemos com ela, né? Agora, o texto também, ele vai mostrar que Abraão sofreu muito para desapegar daquilo que poderia trazer problemas do futuro para ele, sabe? Essa renúncia que deve acontecer, ela é mais difícil, né? Ela é muito fácil quando a gente está lendo a Bíblia. Agora, quando é com você, ela é mais difícil, né? Pra vocês terem uma ideia, esses dias eu tive um pesadelo que tratou dos meus pecados, sabe? Em sonhos eu aprendi que se eu não mudar algumas questões da minha vida, Deus vai me castigar, entende? E isso ficou mais sério na minha vida depois que eu tive esse sonho, né? É claro que foi um pesadelo, eu não posso dizer com toda certeza que foi Deus que me revelou, mas o nível da seriedade ali foi grande, eu fiquei com medo, tá? Isso me ajuda
a renunciar às coisas do mundo que ainda estão me prendendo e focar no reino de Deus. Isso é uma coisa difícil, mas a gente tem que fazer ao longo. Por isso que o título do devocional é: Você não pode considerar todas as coisas, não tem como carregar tudo, tá? Outra coisa também que muita gente não percebeu é que há lições escatológicas no capítulo 21, tá? Sara, ela está atuando, talvez você não tenha percebido, feito as ligações, porque pouca gente lê Jesus falando sobre isso, tá? Mas Sara ela está refletindo aquilo que Jesus vai fazer. Quando Jesus voltar, ele não vai fazer questão de todas as coisas, sabe? Ele só vai salvar os seus filhos, e aqueles que não são filhos, aqueles que não creram em Jesus, não vão ter uma última oportunidade. Jesus vai desconsiderá-los, tá? Por todos os motivos que a gente já sabe, mas isso que Sara faz é uma lição escatológica. Não tem como, pessoal, salvar todo mundo. Deus não vai fazer isso. Isso você percebe em Sara. Por que é escatológico? Sara fala para Abraão: tira essa mulher daqui, né? Tira essa mulher daqui, manda o filho dela embora, porque eu não quero a minha aliança dividida com ninguém. Eu não quero com ninguém. Aqui é só o filho da promessa e pronto. E aí Abraão fica triste, né? Ele acha que aquilo foi mal. E Deus aparece para Abraão e fala: não fica triste não, isso tem que acontecer. Ele reforça, ele fala: tudo que a sua mulher falar, faz, né? Então veja bem, ali não foi um erro de Sara não, tá? Muita gente pensa, não foi um erro de Sara não, pelo contrário, foi um acerto e ainda autorizado e certificado pelo próprio Deus. E quando você estuda Apocalipse, Mateus, você percebe que isso também vai acontecer na volta de Jesus, né? E ali você tem essa visão escatológica sobre os dois reinos. Só há um reino que é o reino de Deus. O outro reino será completamente rejeitado, né? Embora o caso de Agar e Ismael eles tenham sido cuidados por Deus, pessoal, eles não representam o reino de Deus, tá? Eles foram cuidados neste mundo por Deus, mas não há nenhum selo da promessa naquele filho, naquela mãe, muito menos na sua linhagem inteira, porque Ismael casa depois com uma egípcia e dá ali, ele gera uma grande nação que está até hoje no mundo, tá? Essa grande nação não faz parte do reino de Deus, a não ser que pessoas desta nação creiam em Jesus, eles estão desconsiderados, por mais que tenham sido filhos de Abraão, estão tidos como desconsiderados no reino de Deus. Então olha só, tudo isso no capítulo 21. É por isso que eu falo com vocês. Estudem leitura e interpretação comigo, ó. Esse livrinho aqui vai ajudar vocês a fazerem isso. Hoje de manhã, um membro do canal falou o seguinte. Ele mandou mensagem agora há pouco aqui, ó. O Felipe falou, não tem como ler Gênesis 22 e não ter um brainstorm. Não ter uma ideia, né? Meu pulso tá doendo de tanto escrever. E ele botou depois aqui vários áudios sobre isso, né? Ele tá estudando leitura e interpretação com a gente aqui no canal na área de membros, tá? E mesmo que você não queira ler Gênesis comigo, o que você vai aprender vai te ajudar a ler na sua casa, o texto que você está lendo aí mesmo. E vale a pena, né? Agora, a gente passou pelo 21, né? A gente viu ali o que acontece com o nascimento de Isaac. Depois, no capítulo 22, Deus resolve provar a fé de Abraão. E esse texto é muito conhecido, muito conhecido. Mas eu não vejo muitas pessoas falando sobre o porquê que Deus provou Abraão de forma que faça sentido, né? A gente tem ali Deus provando Abraão, mandando ele sacrificar Isaac, né? A gente sabe que na nossa religião não há sacrifícios de criança. Então, provavelmente, Moisés estava usando esse evento para ensinar sobre isso ao povo de Deus, já que Isaac é levado até o momento do sacrifício e Deus manda ele parar e dá a ele ali uma ovelha para ser sacrificada, né? Deus proverá, né? Deus provê um animal para ser sacrificado. Mas Deus provou Abraão no sentido de fazer ele ir lá e começar a sacrificar o seu filho, né? Essa prova ela é bem importante porque nós não sabemos o nível da nossa fé e Deus sabe, né? Então, existe pelo menos dois motivos para Deus provar a sua fé. Primeiro, para que você entenda o nível da sua fé. Então ele vai fazer você ficar em situações assim, para você entender. Depois, para que Deus prove a sua fé.
Que a palavra provar ali vem de experimentar. Entende que uma coisa é você ter o meu livro na mão, sabe? Eu tô falando que esse livro é bom, vocês olham e falam assim, deve ser bom mesmo. Isso é uma coisa. Outra coisa é você comprar o livro e provar o bom que ele é. E provar. Então, quando Deus ele prova a nossa fé, ele está se glorificando na nossa fé. Ele experimenta a nossa fé e fica satisfeito com a nossa fé. Ou não, né? Depende da fé que você tem. Mas é por isso que Deus prova a fé de várias pessoas. Ele gosta de ver os seus servos, o seu povo, fazendo aquilo que ele mandou fazer. Isso traz glória para ele. Isso demonstra que nós cremos de verdade nele e fazemos aquilo que ele mandou. É importante passar por provações. Tiago fala isso lá no primeiro capítulo, né? As provações, elas nos deixam mais fortes também, tá? Mas Deus gosta de ver o seu povo sendo provado, ele gosta de provar a fé, sabe? Observar aquela pessoa passando por necessidade e orando para ele de madrugada. Isso traz glória para ele. E é claro, ele nos abençoa quando isso acontece também. Agora, o fato de não nos provar não traz uma ideia muito positiva sobre a nossa fé. Essa é uma questão que a gente pode até tratar em outro momento, mas não ser provado é complicado, é estranho. Porque os personagens da Bíblia que foram mais influentes, os personagens que foram mais santos, digamos assim, todos foram provados. Todos foram provados. E sim, até aqueles que morreram sendo provados, eles não foram libertos dessa morte, não. Até essa morte glorificou a Deus. Eu trouxe lá no nosso texto devocional. Eu tenho um devocional escrito, tá, pessoal? Isso que eu tô falando para vocês, eu tenho escrito também. E lá eu mostro como exemplo a história de Daniel na cova dos leões, né? O fato de Deus ter provado a fé de Daniel, deixando ele ir para a cova dos leões, né? E não livrando ele da cova, mas livrando os leões, né? A mesma coisa aconteceu com aquele evento onde eles seriam queimados, né? Deus não livrou eles de entrar na fogueira, na fornalha, né? Mas ele livrou eles de serem queimados. Isso não aconteceu sempre, tá? Os apóstolos foram provados e morreram sendo provados. Então, não quer dizer que Deus vai te livrar do resultado final todas as vezes, mas ele vai ser glorificado até quando você morre por amor a ele. Jesus fala sobre isso no Sermão do Monte, né? Ele exalta pessoas que passam por isso no Sermão do Monte. Então, a gente precisa entender que passar por provações não é negativo no sentido de Deus não gostar do que está acontecendo. Pelo contrário, ele olha o que está acontecendo e ele fica satisfeito em provar a fé daqueles que creem nele. Então a gente tem ali, Deus ele manda Abraão sacrificar o seu filho, ele prepara tudo, ele leva até a madeira e dá a entender que ele queimaria Isaac no final, né? Eles sobem ali. Abraão fala, olha, Deus proverá, né? Ele fala, Deus proverá. Por isso que o monte fica, o monte recebe esse nome, né? O monte do qual Deus proverá. E aí eles sobem, Abraão amarra seu filho, coloca no lugar ali do sacrifício. E quando ele vai matar Isaac para o sacrifício, Deus grita, né? E aí a gente tem uma outra lição muito importante nesse ponto. O anjo do Senhor aparece e aí fala, não mata Isaac, né? E aí ele envia ali o cordeiro para ser morto no lugar de Isaac. Quando você vê que Deus ele provém aquilo que será morto, você entende também que o sacrifício verdadeiro ele não é humano, entende? O anjo do Senhor rejeita sacrificar Isaac porque aquele sacrifício também não salvaria a humanidade, mas o sacrifício que seria reconhecido como verdadeiro é o sacrifício todo entregue por Deus. Da lei a respeito do sacrifício entregue no deserto, até o animal, entre aspas, que seria sacrificado por nós. Tudo isso é a vontade de Deus e cada evento é a manifestação de Deus. O homem ele não ajuda Deus em nada a respeito desse sacrifício, que é o sacrifício de Jesus. Quando Jesus nasceu, Deus poderia ter permitido que José e Maria tivessem Jesus. Ele poderia ter permitido isso, mas isso teria a ação do homem.
O sacrifício verdadeiro é provido por Deus. É Deus quem vai fazer ele. E aí Deus, pelo Espírito Santo, coloca Jesus no ventre de Maria, Jesus nasce, e esse Jesus que foi entregue por Deus é sacrificado e ressuscita depois. Veja que a salvação da humanidade, ela vem por meio dessa aliança, e o cumprimento dessa aliança vem por meio de Deus e não do ser humano. Não há nada que você possa fazer para se auto-salvar. É Deus que faz tudo. Por isso que a gente fala que a salvação ela é pela graça. Então, além de saber que pela minha aprovação Deus é glorificado, eu entendo agora que eu não vou fazer nada que seja suficiente para obter a salvação, porque na verdade é Deus quem proverá essa salvação e não a gente. Então, isso é um ensino muito forte também que a gente tem ali no capítulo 22 de Gênesis, né? Agora, no capítulo 23 é um capítulo triste, mas também traz um monte de ensino, né? A gente tem Abraão ali, a gente tem Sara que falece, né? Ela viveu tudo que tinha que viver, isso é um ensino muito forte, né? Ela fez tudo que tinha que fazer, e aí você assim, fica na mente, Deus levou Sara. O trabalho dela estava feito. Depois de velha, ela deu à luz a Isaac. Depois de velha, ela cuidou de Isaac, ela defendeu sua família. Sara foi um exemplo de mulher. Não um exemplo de mulher solteira, um exemplo de esposa. Uma verdadeira auxiliadora. Se não fosse por Sara, Abrão teria desistido. Se não fosse por Sara, Ismael talvez tentaria roubar a aliança de Deus. Então Sara ficou ali sendo usada por Deus o tempo todo, né? Ela não foi só uma personagem, ela foi talvez a personagem mais forte da história, que deu força para que Abraão continuasse. Fica aí a dica, hein, homens, de procurar uma esposa que seja valorosa de verdade, de ter uma esposa em casa que defenda a família também. Isso não é só papel do homem, isso é papel da família, né? O homem defende e a esposa auxilia nessa defesa, né? Sara foi esse exemplo de mulher. Você que é mulher que está assistindo o vídeo, seja como Sara, tá? Não liga para as críticas, seja como ela. Você, marido, também tem que aprender muito com Sara. Nesse caso, há muitos maridos que são uns bundões. Os caras não são nada, não servem pra nada, né? Cara, Sara tá aí pra ensinar a gente. Abraão também tá aí pra ensinar a gente, mas esse papel ativo, a gente geralmente considera ao marido, foi exercido por Sara em alguns momentos, até indo contra o que Abraão pensava, né? Abraão enxergava ali o lado emocional da coisa, meu filhinho querido, né? Ismael é meu filho querido, eu gosto tanto dele. E Sara chega e dá um soco nele, né? Para que ele enxergue as coisas. Você não tá enxergando o que está acontecendo. Você não está percebendo o que está acontecendo. No futuro, Ismael vai atrapalhar a aliança entre você e Yahvé. Então você tem que liberar ele daqui. Porque senão vai dar problema pro seu filho Isaac no futuro. Não sei se eu troquei os nomes, mas é isso. Então, o papel de Sara tem muita coisa para ensinar pra gente. Para você perceber esse papel, eu acho que você tem que ler do início da história de Abraão. Se você pegar esse versículo isolado, você não consegue sentir essa mulher que está lá, entende? Mas lendo o texto completo, principalmente lendo como eu sempre falo para ler, mais devagar, fazendo anotações, você vai entender que Sara, ela é um belo exemplo de esposa que a gente tem ali no livro de Gênesis, tá? Não é a única, nós vamos ter um romance acontecendo no próximo capítulo, cara. Esse romance é muito bonito, essa é a parte doce da história. Nós vamos falar sobre isso, né? A vida, ela é feita de desafios, de vitórias, de tristeza, mas ela não é amarga, entende? A gente vai entender isso no próximo devocional. Você tem que estar aqui inscrito no canal para participar também. Então tem muita lição ali de sabedoria, muita lição de moral ali na vida de Sara, de Abraão, e a gente encerra a participação deles aqui, né? Daqui para frente a gente vai focar em Isaac, depois nos seus filhos, até chegar em José, depois Moisés, o povo no deserto. Tem muita estrada pela frente ainda. Tem uma parte preferida no texto, eu vou colocar aqui na tela. Quem tá me ouvindo, se quiser ver a parte preferida, olha pra tela, tá? Tá na tela agora, ó. A minha parte preferida vai tratar justamente do texto aonde Sara é usada para despertar Abraão, tá?
Gênesis 21, 11 e 12, eu li na Bíblia ACF, tá aqui a minha Bíblia de leitura padrão. Né? A minha ACF que tá aqui, ela tem uma capa diferente, mas não dá para vocês verem qual é. Mas a ACF, Almeida Corrigida Fiel, que é uma Bíblia mais antiga. Ela tem o seguinte texto lá no 21, 11 e 12. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Que palavra? A palavra de Sara, mandando Abraão despedir Agar e seu filho, né? Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, tá? Isso aqui está no texto, ficou muito, muito forte, né? Você receber um golpe desse, de Deus nesse caso, né? Você ouvir das pessoas, tudo bem, agora Deus reafirmando aquilo machuca, né? Mas não tem como proceder de outra forma em alguns casos, tem que machucar, tem que doer para que a gente entenda a verdade, né? E lá na LTT, a tradução da BV Books, eu estou usando a LTT para ler também os versos, meus versos preferidos, eu estou lendo na ACF na LTT. LTT é esta Bíblia aqui, tá, pessoal? É a Bíblia de estudo literal do texto tradicional. Isso aqui é uma Bíblia com a capa personalizada, é couro, tá? A Michelle fez para mim. Michelle, ela faz as capas aqui pro canal e ela mandou isso aqui para mim, ó, de presente. Capa linda pra caramba. Eu tô usando especificamente para essa série de estudos com vocês, tá? Se quiserem o contato da Michelle, me procura que eu passo para vocês. E aí o que acontece? Na LTT, esse verso está da seguinte forma: mas Deus disse a Abraão, não te pareça penoso aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Aqui ficou rua, né? Escrevi errado. Tua serva. Em tudo que Sara te diz, dá ouvidos à sua voz, porque em Isaque será chamada a sua semente. E aí o autor colocou aqui, ó, riscado, significa que não está no original, tá? Ele botou riscado a sua semente, o Cristo, tá? Que é esta semente de Abraão que está sendo falada ali em Gênesis, beleza? E aí tem um comentário que eu achei interessante também. O comentário peguei da BV Books, o comentário da Bíblia Estudo Roma. É uma Bíblia que eu estou usando como padrão também, embora às vezes eu tenha que usar outros comentários, tá? Como aqui eu vou usar outros. Mas sobre esse verso, a BV Books faz um bom comentário. Ela fala o seguinte, ó. A BV Books não, tá? A Bíblia de Estudo Roma. Bíblia de Estudo Roma, 1611, tá? O fato de ter de expulsar seu filho primogênito do lar pareceu muito grave aos olhos de Abraão. E esse aqui é o texto da King James, tá? Pareceu muito grave. E aí ela mesma vai trazer que isso era muito mal aos olhos de Abraão, né? Contudo, isso é literalmente, tá? Isso é muito mal aos olhos de Abraão. Literalmente ficou parecido com a ACF. A ACF trouxe literalmente, então. Contudo, a orientação e as garantias confortadoras de Deus habilitaram Abraão a fazer a escolha certa. Deus fala que vai fazer, Deus fala que vai cuidar de Agar, tá? Para Abraão. Visto que Ismael era semente de Abraão, o Senhor não permitiria que a criança morresse no deserto. Em vez disso, o Eterno faria dele uma nação. E embora Isaque não fosse o primogênito de Abraão, a semente do patriarca seria considerada por meio da sua linhagem. Tá? Jesus viria da linhagem de Isaque e não de Ismael, mesmo que Ismael... Isso aí, mesmo que Ismael fosse primogênito. Às vezes, achei que eu tinha invertido o nome, às vezes eu embolo na hora que eu vou falar, né? É porque eu tô com sede, eu esqueci de pegar água. Mas beleza. Tem um outro comentário, pessoal, que eu não vou ler porque ele é maior, tá? Mas ele tá no arquivo que vai para todos os membros do canal. Os membros do canal recebem esse arquivo com o devocional completo, para vocês terem uma ideia. Esse devocional de hoje tem 6 folhas A4 de texto, tá? Ó, e não é letra grande não, tá? É letra 11, é pequena. E esse comentário aqui vai para os membros, ele é extraído do Revelação Messiânica, da editora Cultura Cristã. Vale a pena ser membro aqui do Sobre Bíblias, tá? Tem muita vantagem. Principalmente para quem gosta de estudar a Bíblia, né? Se você gosta de estudar a Bíblia, eu aconselho ser membro aqui e estudar com a gente. Você vai aprender um monte de coisinhas aqui sobre estudar a Bíblia e vai te ajudar muito aí no seu estudo devocional particular. Agora, o nosso devocional é o seguinte, pessoal.
Nós já até falamos bastante sobre ele aqui hoje. Não tem como considerar todas as coisas. Não dá para considerar. A gente que é cristão, nós somos peregrinos igual Abraão era. A diferença é que a gente não é tão rico financeiramente como ele, né? Mas nós somos peregrinos como ele. O golpe no coração de Abraão foi o fator determinante no devocional dessa semana, que o texto que eu li agora há pouco, tá? O mesmo acontece com aqueles que seguem Jesus na nossa geração. Somos peregrinos nessa terra. E como peregrinos, precisamos estar atentos a algumas informações que eu vou tratar para vocês agora. Primeira informação: nós não vamos mudar os planos de Deus, mas a gente vai viver os planos de Deus. Você vê que Abraão e Sara tentaram adiantar o plano de Deus, não adiantou nada. Ismael poderia mudar o plano de Deus, não adiantou, Deus não permitiu. Então você tem que ter em mente, você que é peregrino neste mundo, que você não vai mudar o plano de Deus, você tem que viver o plano de Deus. Para isso você tem que conhecer o plano de Deus. Se você não conhece o plano de Deus, você talvez não esteja vivendo, experimentando de fato o reino de Deus, né? Então é importante conhecer o plano de Deus também. Isso acontece pela leitura da Bíblia, óbvio, né? Nós não podemos considerar todas as coisas na nossa caminhada cristã. Deus tem apenas um caminho e os meios para chegar ao destino final não podem ser personalizados. Não há salvação de outra forma. Não há outro meio para se chegar à salvação. Não há outro caminho. Não tem como misturar os caminhos. Não tem como viver os dois caminhos. Só há um caminho. Então você tem que entender isso. Você não pode considerar todas as coisas nessa caminhada cristã. Outra coisa, nós não vamos levar tudo nessa jornada. Algumas coisas precisam ficar para trás. Essa é a verdade, tá? Algumas pessoas não vão caminhar conosco. Elas vão ficar para trás. Isso é um golpe forte, mas é um golpe verdadeiro. Tem que acontecer. Nós precisamos defender a nossa fé. Por isso é preciso estudar também. A última questão. Talvez Sara tivesse mais informações sobre isso do que Abraão. Ou talvez ela mais racional do que Abraão em alguns momentos, apesar de ter falhado lá atrás, né? Quando ela tenta adiantar a aliança de Deus, talvez ali ela aprende. Ela não tem jeito. Isso não vai acontecer dessa forma. Nós precisamos aprender a defender a nossa fé usando a lógica e usando a Bíblia, tá? Não dá para desvincular a Bíblia da lógica, tá bom? E essa é uma lógica que depende da fé também. Então não estou falando que um ateu vai poder fazer a mesma coisa com a Bíblia. É necessário ter fé. Aliás, lá no canal Teologia EATRI está saindo uma série de estudos sobre como ser peregrinos dessa terra. É um estudo um pouco mais avançado, traz uma linguagem um pouco mais avançada, né? Não em palavras, mas é que as ideias lá são para adultos mesmo, tá? Aqui também é para adulto. Lá é para pessoas que estão focadas em ser peregrinos na Terra. Aqui eu estou trazendo boa parte do que está lá para cá também. Mas eu aconselho vocês serem membros lá do Teologia EATRI, porque essa série de estudo vai traçar uma linha entre você agora e você que vai atuar ativamente no reino de Deus. É muito interessante, tá? Nós precisamos defender a nossa fé. Não tem como caminhar sem defender a nossa fé. E aí eu trouxe um exemplo aqui que vale a pena a gente focar. Quando eu lembrei, quando eu estava escrevendo isso, eu pensei, eu vou trazer já a minha aplicação, tá? Quando eu penso na caminhada cristã, eu lembro das palavras de Jesus sobre o jovem rico. Lembra que Jesus falou, é impossível, né? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Por que que Jesus fala sobre isso? Imagina uma passagem muito fina. Imagina a porta estreita. Imagina a porta estreita. Agora imagina que você chega nessa porta estreita com tudo que você quer carregar. Todas as suas roupas, tudo que você quer carregar. Todos os seus livros, né? Toda a sua muamba. Você chega na porta estreita, só tem um detalhe. Pela porta, só dá para passar você e alguma coisa que você puder carregar. E ninguém vai passar para o outro lado as suas coisas, entende? A porta estreita ou o fundo da agulha, é isso que Jesus está falando, sabe? Ele é tão pequeno que aqueles que querem carregar tudo não vão querer entrar. Aqueles que querem levar de tudo deste mundo vão ficar do lado de fora porque eles querem levar tudo. E a pessoa que está lá na porta vigiando não permite entrar tudo. Entra você, o que você puder carregar, né? E só. Agora, algumas pessoas querem viver a vida cristã
carregando tudo que tem no mundo, sabe? Quer viver os dois mundos ao mesmo tempo. E não tem como viver o pecado e o reino de Deus. A porta é estreita. Se o seu coração não permite que você deixe coisas para trás para avançar no reino de Deus, infelizmente você não vai passar por essa porta. Infelizmente você vai ficar do lado de fora, tá? E vai perder tudo que tem do outro lado. É difícil o caminho? Claro que é. É difícil, mas onde ele leva? Entende? Agora, o caminho que não é estreito, o caminho largo, isso lembra aquele quadro maçom antigo, né? Sabe que aquele quadro é da maçonaria? Mas é bem isso mesmo, aquele quadro não estava errado, não. O caminho que é estreito, esse buraco da agulha, é para você passar só com o que for suficiente. O restante, cara, Deus proverá. Não dá para você levar tudo, você tem que deixar alguma coisa para trás. E nessa caminhada a gente vai deixando muita coisa para trás, né? E é certo que a gente vai deixar mesmo. Pessoas não vão caminhar, irmãos da igreja não vão desenvolver o que você está desenvolvendo, e talvez Deus desenvolva neles depois, ou talvez Deus nunca desenvolva neles. Talvez as pessoas que você querem que caminhem com você nunca caminhem com você. Quando você entrar pela porta estreita, eles vão ficar para trás. Mas você tem que entrar pela porta estreita. Não deixa de fazer isso, tá? Isso lembra também aqueles jogos de RPG, né? O que é interessante no jogo de RPG é que alguns trazem a opção de mochila, né? Então você coloca ali uma coisa na mochila e é ok, né? Você colocou ali, tá tudo certo. Mas tem gente que acaba querendo colocar tudo na mochila, né? E aí daqui a pouco o personagem fica pesado. Daqui a pouco ele precisa pegar uma coisa que ele precisa realmente, mas não tem mais espaço, ele não pode pegar. Inclusive eu já perdi jogos, eu tive que reiniciar jogos por causa disso. Porque eu tava com a mochila do jogo pesada, em determinado momento eu tinha que ter pego um item que ficou lá para trás, e eu não peguei porque eu preferi outros itens, e eu tive que reiniciar o jogo por causa disso. A vida é muito isso, sabe? Se você quiser carregar tudo, vai chegar uma hora que aquilo que é essencial você não vai conseguir colocar e você vai perder o jogo da vida nesse caso. Então, pense em como você tem retardado o seu próprio desenvolvimento na caminhada cristã. O que você precisa deixar para trás, mas ainda não consegue? Procure ajuda, não deixe que o mundo preencha o seu coração. Não deixe que o mundo o atrapalhe, que você entre pelo caminho estreito. Pelo contrário, se o que está te atrapalhando, Jesus falou isso, né? O que está te atrapalhando a entrar é um braço, retira ele. Retira o próprio braço, Jesus falou. Ah, é uma perna. Entra sem a sua perna. É melhor entrar sem a perna e sem o braço no reino de Deus do que com os dois braços e as duas pernas ser condenados ao inferno. Palavras de Jesus, olha só. E ele falou sobre uma coisa que é simples, né? Que é o braço e a perna. Imagina se a gente falasse sobre as nossas coisas com ele. Ele daria uma surra, gente, né? Ele bateria em nós mesmo, que é o que a gente merece. No fundo é o que a gente merece. O nosso desafio da semana vai trazer um tema que a Nancy Pearcey tratou no livro Verdade Absoluta, que eu achei bem interessante colocar aqui. Nesse livro, a Nancy ela conta como as pessoas ao longo do tempo abandonam a fé em busca de uma vida profissional. Isso aqui é um movimento que acontece em muitos lugares, principalmente no âmbito profissional, né? Onde para ser mais profissional, as pessoas são orientadas a deixar a fé para trás. Isso acontece muito em vendas, em tudo, na verdade, né? E aí a Nancy Pearcey fala que algumas empresas estavam treinando seus funcionários para ser mais profissional, mas no fundo, na verdade, eles estavam fazendo com que seus profissionais abandonassem a fé, fossem mais mundanos nesse caso, né? Esse peso faz com que as pessoas vivam em dois tempos. Durante a parte do dia, se você trabalha de dia, você é profissional e à noite você é cristão. Como se isso fosse possível, tá? Ou tem gente que é só no domingo, né? Aí fica a semana toda de qualquer jeito e no domingo vira crente. No domingo fala em línguas, no domingo dá dízimo, no domingo ensina na igreja. E a semana toda viveu como mundano ou como um profissional. A Nancy Pearcey trata isso no livro Verdade Absoluta, tá? Tem link para esse livro aqui na descrição do canal, tem um link da Amazon aqui que tem todos os livros que eu falo para vocês, tá?
Esse dualismo religioso faz com que vivamos entre o ateísmo e a conversão, duas realidades completamente opostas e, claro, uma situação em que não podemos esperar a bênção de Deus. Não há como esperar que Deus nos abençoe se durante o dia a gente finge que não conhece Ele e à noite a gente lembra. Se durante a semana você finge que conhece Deus e no fim de semana você lembra dele, você está negando Jesus. Veja, ele vai te negar também. Então para de fazer isso. Durante essa semana seria importante a gente fazer um exercício sobre a fé. Prove a sua fé. Fique atento à sua fé para você entender como que ela funciona. Em que momentos você realmente é cristão e por que não é nos outros momentos. Prove a sua fé. Entenda como funciona a sua fé. Como é que você é no seu trabalho? Como é que você é com a sua esposa? Você é cristão com a sua esposa mesmo? Será? Olha que muita gente fala que é, mas não é, né? Esse é o peso que pode estar atrasando a sua caminhada. E com o tempo, esse peso vai atrair a ira de Deus sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Há casamentos que acabam por causa desse peso. Há pessoas que perdem o emprego por causa disso também. É a ira de Deus derramada sobre eles, tá? E no ministério não preciso nem falar. Há tantos exemplos sobre isso aí, né? Faça um autoexame, descubra a verdade sobre a sua fé e mude rapidamente. Esse é o conselho que eu dou para vocês aí a respeito do nosso devocional semanal. Não considere todas as coisas, considere apenas o reino de Deus. Semana que vem, a gente vai fazer outro devocional. Dessa vez a gente vai começar a história de Isaac, tá? Apocalipse, ó. Eu tô lendo tanto Mateus do Apocalipse que minha mente tá... Gênesis 24 até 25, versículo 18. Poucos textos, né? Sim, poucos textos. A gente vai falar sobre a esposa de Isaac. São 67 versículos. É muito, né? E nós vamos falar sobre a morte e o sepultamento de Abraão e a linhagem de Ismael no final ali, no capítulo 25 até o 18, tá? É claro que eu espero contar com vocês aqui no nosso canal. Continue assistindo vídeos no canal, tem muito vídeo para você aqui no canal. Fiquem com Deus, que Deus possa nos ajudar, que a gente possa perceber a nossa fé e agir de acordo com a sua vontade, abandonando aqueles pesos do passado, aqueles pesos do pecado e servindo só a Deus. Você passaria pelo fundo da agulha hoje? Se Deus te chamar para passar no fundo da agulha, você ficaria no início ou você passaria por ele? Presta atenção, hein? Presta atenção que Deus chama também, né? Não tem como evitar isso acontecer, não. Fique com Deus mais uma vez. Tchau.